Salve, salve, internautas! Está começando o programa podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e hoje vamos discutir sobre ativismo judicial, uma solução ou um problema. O nosso convidado muito especial é o professor Otávio Campos Fischer. O professor Otávio é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor da graduação e pós-graduação. Professor Otávio, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. É uma grande satisfação poder estar aqui. Obrigado pelo convite, professor Elton. É uma satisfação muito grande poder conversar sobre temas tão importantes e contribuir para o debate junto à sociedade e ao público especializado. Nós que agradecemos, professor. Antes de iniciar as perguntas, não esqueça, você que está nos vendo, nos ouvindo, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho que você não vai ficar de fora de nenhum dos nossos episódios. Professor Otávio, para o nosso público lhe conhecer bem, conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como que o professor chegou até aí no Tribunal de Justiça, a sua titulação, a sua atividade acadêmica. Conta um pouquinho para nós. Bom, assim, eu me formei no final de 1993 pela Universidade Federal do Paraná, com grau no início de 94, e logo que eu me formei, eu entrei no mestrado em Direito da Universidade Federal. Eu fazia estágio num escritório de excelência, que era do professor Clemerson Mincleve, do professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho, do professor Manuel Caetano Ferreira Filho, do Dr. Luiz Carlos da Rocha, que eram excelentes profissionais e professores e que sempre estimulavam o estudo. E aí, quando eu me formei, tendo passado 2 anos de estágio lá, eles estimularam a fazer o mestrado, então imediatamente fui fazer o mestrado em Direito Tributário, e eu já comecei a receber alguns convites para lecionar na área tributária. E, portanto, eu comecei desde cedo, então, desde o início da meu bacharelado, eu comecei a exercer a advocacia junto com atividades acadêmicas. Depois que eu terminei o mestrado, eu escrevi sobre contribuição PIS, foi publicado o livro pela editora Dialética, a editora hoje já não existe mais. Eu iniciei também prontamente o doutorado, estimulado pelo meu orientador, então, o professor Clemerson Mincleve, e que foi sobre um tema bastante interessante à época, porque era 1999, quando eu iniciei o doutorado, que era sobre a modulação dos efeitos das decisões de controle de constitucionalidade em matéria tributária. Paralelamente, então, a atividade aí de advocacia, atividade de pesquisa no mestrado e doutorado, eu também lecionava, e eu passei a lecionar alguns cursos à época, Tuiuti, a PUC mais na pós-graduação, a Tuiuti na graduação, Unicuritiba também, depois o Positivo, certo? Mas em 2003 eu fui chamado para trabalhar, fui convidado para lecionar no Unibrasil e comecei a lecionar basicamente ali só na Unibrasil, e fora alguns cursos de especialização. Em 2007 eu comecei a lecionar no mestrado do Unibrasil e depois tive a grande satisfação de tê-lo como nosso aluno lá no mestrado. O professor Elton foi um dos melhores alunos nossos lá do mestrado. E depois também nós abrimos o doutorado no Unibrasil e venho então me dedicando com afinco à atividade de lecionar também. Recentemente até a Unibrasil recebeu o curso mestrado e doutorado nota 5 da CAPES, uma excelente nota, certo? Então nós ali damos bastante atenção ao ensino acadêmico do direito, né? Lá Direitos Fundamentais e Democracia, como o professor bem sabe, a linha de pesquisa nossa. Mas em 2013 surgiu a oportunidade de concorrer ao 5º Constitucional do Tribunal de Justiça,
eu tive a oportunidade de submeter o meu nome para ser escolhido pela a Ordem dos Advogados do Paraná, depois ser escolhido pelo Tribunal de Justiça. Então, a OAB selecionou uma lista sêxtupla, que submeteu ao Tribunal de Justiça, que selecionou uma lista, formou uma lista tríplice e encaminhou ao governador. E eu tive a honra de ser escolhido pelo então governador para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Desde então, eu venho desempenhando essa atividade de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná e conjuntamente com atividade de docência no Unibrasil. E recentemente tenho tido a oportunidade de atuar numa brilhante Câmara de Direito Tributário aqui do Tribunal de Justiça, que é a terceira Câmara Civil, e aprendido muito com meus pares nessa área. E o professor, como lembrou, tive a honra de ter sido seu aluno, né, no mestrado, e a gente discutiu muito, né, a questão de ativismo, a questão de eficiência administrativa. E lembrando, né, professor, a gente vendo alguns gráficos, vendo algumas estatísticas, a gente vê que o Brasil assim sempre não está bem colocado quando se fala em eficiência das políticas públicas. Até uma pesquisa que saiu agora encomendada pela Federação das Indústrias, 2018, 2022, bem recente, o Brasil aparece atrás de Chile, atrás até da Argentina, pertinho da Venezuela, quando se fala em qualidade de políticas públicas. E eu pergunto, professor, até que ponto essa ineficiência vai atingir o dia a dia do nosso cidadão? Bom, professor Elton, essa é uma situação, essa é uma questão muito delicada, complexa de ser resolvida, né? O Estado possui diversas funções atribuídas pela Constituição e pelas demais leis. Em um país como o Brasil, né, de natureza federativa, essas funções, né, essas tarefas atribuídas pela Constituição e pelas leis se tornam complexas e demandam toda uma estrutura bem elaborada para que elas possam ser realizadas. Também o Brasil tem uma sociedade muito heterogênea, né, e que possui muitas demandas em relação ao poder público. Então, nós temos aí uma demanda muito grande da sociedade para uma atuação do poder público, para a realização de certas ações. E nem sempre, né, as receitas, né, comportam todas essas demandas. Então, esse é um primeiro ponto, né, que a eficiência depende muito da qualidade da receita, do nível de receita obtida através, especialmente dos tributos, para que o Estado, né, seja a União, os Estados, o Distrito Federal e o município, possam desempenhar as suas atividades a contento, né? Mas essa pergunta, como disse, ela tem um aspecto fácil de ser respondido, porque qualquer Estado ineficiente, não só o brasileiro, provoca diversos tipos de problemas e prejuízos para os seus cidadãos, né? A gente quer que o Estado seja o mais eficiente possível, né? Mas quando as funções e atividades de um Estado não são cumpridas de forma adequada, né, nós temos aí direitos desrespeitados, fins que não são atingidos, né, e alguns objetivos, assim como saúde, educação, segurança, que deixam a desejar para a sociedade. Então, quando o Estado se mostra ineficiente, nós sentimos como cidadão, certo? Como cidadãos, nós sentimos aí que as suas ações acabam não trazendo aquele resultado esperado, certo? Mas, apesar de eu dizer que isso é fácil de ser falado, de ser colocado, também o problema é muito difícil de responder, porque é necessário aí mensurar essa ineficiência e a percepção que os membros da sociedade têm da ineficiência, né? Veja, se nós perguntarmos para as pessoas, aí a esmo, certamente elas vão dizer, né, que o Estado brasileiro é ineficiente, mas essa é uma afirmação genérica, né, e que a gente tem que tomar cuidado, porque há setores do poder público no Brasil que são muito eficientes,
né? E há setores, obviamente, que apresentam determinadas falhas. Eu lembro aqui um caso muito emblemático para a gente no Tribunal de Justiça do Paraná, que quando veio a pandemia, por exemplo, certo, e houve a necessidade do lockdown, e todos nós tivemos que nos recolher às nossas residências, o Tribunal de Justiça do Paraná conseguiu, em questão de pouquíssimos dias, 2 dias, né, fazer com que os servidores magistrados estivessem trabalhando em home office, certo? Então, uma estrutura gigantesca como a do Poder Judiciário, de uma hora para outra, conseguiu mudar a sua forma de trabalho para continuar atendendo o cidadão, certo? Do melhor modo possível. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para simplesmente não generalizar e dizer se o Estado é ineficiente. Veja que também no âmbito da pandemia nós tivemos aí uma atuação do SUS muito boa, muito importante para atender as pessoas, né? Mas, e de outro lado, também nós temos que ter a percepção de que nós nunca vamos ter um Estado, um país 100% eficiente. Talvez isso não exista um Estado, um país nessa situação, né? E de outro lado, uma coisa muito importante, professor, o Estado, em maior ou menor medida, porque seus agentes vêm da sociedade, né? Eu sou magistrado, o professor é procurador do Estado, nós saímos da sociedade, né? E levamos os nossos modos de agir para a estrutura pública, né? Então, o Estado acaba sendo um reflexo da sociedade. Tá? Então, é complicado simplesmente dizer assim, a culpa é do Estado. Eu acho que a sociedade como um todo espera um Estado mais eficiente, mas tem que saber que grau de eficiência que se espera. Não se pode imaginar que quer um Estado 100% eficiente, porque dificilmente isso vai acontecer. Mas se a gente olhar a setores de eficiência, a gente tem que mapear aqueles setores em que as funções não estão sendo cumpridas de forma adequada e procurar estabelecer planos de ação para a mudança disso. Fora isso, temos que ter também uma mudança de cultura, né? Não, uma mudança de estrutura, uma mudança de cultura para tornar o Estado mais eficiente. Não dá para generalizar, né, professor? Exatamente. E quando a gente fala, até o professor comentou a respeito do Poder Judiciário. A primeira coisa, quando o cidadão vê que tem o seu direito tolhido, não obedecido pelo Estado, e isso falando até referência ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, a alternativa que o munícipe, que o cidadão possui, é procurar seus direitos perante o Poder Judiciário. E nesse campo eu vejo assim uma discussão muito grande, né? Até onde o Poder Judiciário pode conceder um direito. E aqui, até no meu trabalho, dia a dia da Procuradoria do Estado, nós somos advogados de defesa do Estado, né? A gente vê, por exemplo, concessão de medicamentos, alguns medicamentos de baixo custo, outros de alto custo, tratamento médico, decisão judicial que obriga a construção de escolas, a contratação de professores, enfim, a gente tem uma atuação ampla. E aí vem aquela discussão sobre o ativismo judicial, né? E temos uma concepção de ativismo judicial em vários sentidos, né? Até a gente estudou muito no mestrado, né, professor, a questão do home working, a noção do professor Luiz Roberto Barroso. Nós temos várias concepções, algumas dizendo que o ativismo é bom, a autocontenção do poder, outro que o ativismo seria extrapolar, né, a função do poder judiciário, intervindo nos demais. Mas, enfim, professor, há um limite para o ativismo judicial hoje no Brasil que tanto se discute, até em população leiga que não participa, não tem, como diz, o feeling com o direito, mas hoje se discute sobre ativismo judicial, né? E quais seriam esses limites, professor? Bom, só pergunta difícil, hein, professor Nelton? Mas é um tema que precisa sempre ser discutido, né? Porque o Poder Judiciário no Brasil, ele sofreu uma reconfiguração, ele se apresenta de uma forma diferente do que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, né? A Constituição de 88 contribuiu
para essa nova configuração do Poder Judiciário, porque a Constituição de 1988 fundou, né, um novo tipo de Estado, um novo tipo de sociedade, de um Estado democrático de direito, de um Estado que procura atuar em determinadas áreas sensíveis para tentar atingir uma sociedade com maior bem-estar, certo? Então, há uma preocupação da Constituição com a realização aí com a atuação do poder público na saúde, na educação, no meio ambiente, inclusive na ordem econômica, certo? E, aos poucos, a sociedade percebeu que, diante da atuação, né, ou da inação de outros poderes, pode ser mais fácil dirigir sua pretensão ao Poder Judiciário do que convencer, né, a classe política, né? Afinal, uma pretensão lançada no Poder Judiciário tem um processo a seguir, tem um procedimento, né? Tem uma decisão que deve ser tomada, que ainda que possa demorar mais do que se queira, mas na maioria das vezes as decisões são tomadas em tempos, em prazo razoável, né? Com isso, aliada à ideia de universalização do acesso à justiça, muitas demandas foram levadas ao judiciário que antes não se imaginava. Aí o Poder Judiciário foi instado a efetuar aí o controle do que a gente chama de decisões políticas, né, dos demais poderes. Então, a questão da concessão de tratamentos, medicamentos, né, vagas em escolas, né, tudo isso, né, passou a ser uma demanda levada ao Poder Judiciário porque muitos cidadãos não encontravam um retorno adequado em outras esferas, né? Aí essa questão começou a chamar a atenção. Mas um aspecto importante é que o papel do judiciário é de ser o guardião da Constituição. Para o cidadão que não é da área do direito, certo? Essa questão tem uma dimensão. Eu posso dizer que essa questão tem uma dimensão muito complexa, né? A gente não tem como aqui pretender resolvê-la e também não tem como simplesmente ter uma resposta objetiva, né? Mas o judiciário ele tem vamos dizer assim, um parâmetro de atuação que é a proteção da Constituição contra qualquer tipo de ação que venha a contrariá-la, certo? Mas as ações políticas, elas têm um espectro muito amplo, uma discricionariedade. Então, o judiciário ele deve saber respeitar esse espaço político de discricionariedade nas decisões e, de outro lado, atuar na garantia da Constituição. Esse é um balanceamento muito difícil de se fazer nesses casos difíceis, que a gente chama, uma expressão em inglês, hard cases, casos difíceis, certo, que são levados ao judiciário, né? Fornecimento de medicamento de alto custo, certo, para algumas poucas pessoas, e às vezes quando se sabe que eventualmente o resultado pode não ser aquele esperado, pode ser apenas paliativo, certo, e que isso pode provocar algum custo, né, bastante grande para o poder público. Então o judiciário ele tem que saber balancear isso, porque de outro lado existem vidas, né, que devem ser consideradas, né? A solução fácil seria dizer que o judiciário não pode controlar as ações políticas, mas todos da sociedade aí deveriam estar de acordo, pois as consequências aí seriam uma posição muito restritiva por parte do Poder Judiciário, seria bater a porta do Poder Judiciário e o Poder Judiciário dizer não, eu não posso te atender, assim como não vou atender ninguém, porque eu estaria entrando na esfera política, e isso todo mundo teria que estar de pleno acordo na sociedade. Mas nós sabemos que as pessoas, quando sentem na pele uma situação muito delicada, como, por exemplo, ter um tratamento médico caríssimo ou um medicamento caríssimo para um filho, né, para um parente próximo, certo? É muito difícil dizer o seguinte, não, eu não quero que o Poder Judiciário entre na decisão do Executivo de não fornecer, e eu aceito aquela decisão do Executivo de não fornecer o medicamento, certo? Sabendo que uma pessoa pode vir a falecer. Isso é muito delicado, né? Aí vem a pergunta, existe um limite para o ativismo judicial?
a resposta não pode ser objetiva, não existe como dizer isso, né? Porque há toda uma discussão importante e complexa em torno disso. Afinal, a gente sequer sabe definir uma fronteira do que é e do que não é ativismo, né? Como se diz, por ativismo nós podemos entender quando o judiciário atua para além das suas fronteiras, né? Realizando ações através de decisões que seriam competência de outros poderes. Por exemplo, essa questão do medicamento, né? O poder público tem que decidir qual medicamento vai fornecer, mas aí vem o judiciário e diz, não, tem que ser esse medicamento, certo? Será que tem como impor um limite aí para o poder judiciário? Mas o fato é o seguinte, é que essa discussão vem de uma discussão técnica de separação de poderes, né, que hoje toma uma outra dimensão. Né? Antigamente a gente tinha a visão clássica da separação dos poderes, que o legislador faz leis, o executivo aplica e o judiciário decide a lei no caso concreto quando há um litígio. Mas hoje essa separação de poderes se tornou, vamos dizer assim, para utilizar uma expressão do Bauman, né, líquida, fluida, né? Não há mais espaço aqui para traçar uma fronteira com uma régua e dizer daqui em diante o poder judiciário não pode ir. Veja a questão da união homoafetiva tão brilhantemente decidida pelo STF, certo? E isso poderia ter sido resolvido em termos de legislação, mas foi-se bater a porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário decidiu, certo, acolher a pretensão em relação àqueles que queriam a equiparação da união afetiva com o casamento. E, de outro lado, tem um outro aspecto também, né, que sintetiza o que eu estou dizendo. O judiciário ele não acorda da noite para o dia e diz, vou agir com ativismo, vou agir para além das minhas fronteiras. Não, o judiciário vem cada vez mais aumentando seu campo de atuação por uma demanda, a gente vem sentindo que é por uma demanda mesmo da sociedade. Então, o judiciário tem sempre ter uma sensibilidade muito grande para não atingir a competência de outros poderes, mas ao mesmo tempo poder dar uma resposta adequada para a sociedade. E aí, né, não tem um limite pré-definido a respeito disso. Eu só acho que a expressão ativismo judicial se tornou pejorativa, como retratando que, de fato, o judiciário estaria fazendo algo indevido. Né? É igual o termo Maquiavel, né, professor? Maquiavel, exatamente. Com maquiavelismo, né? Exatamente, porque assim, eu estou tentando, de alguma forma, expor algumas considerações genéricas a respeito disso, porque de fato não há uma solução fácil para isso, mas é claro que o Poder Judiciário não pode sair da sua competência e invadir a competência de outros poderes, assim como os outros poderes não podem invadir a competência, né, do Judiciário. Há uma divisão de competência na Constituição, mas o fato é que essa separação foi se tornando cada vez mais fluida, mais líquida, permitindo algumas conjugações. Então, por exemplo, se você que é da área tributária, lembrar aqui a questão da medida provisória, né? A tarefa legislativa é do Poder Legislativo, basicamente. Excepcionalmente, o Executivo pode legislar, mas o que a gente viu após a Constituição de 88 foi o Executivo cada vez mais legislando através de medida provisória, certo? Muitas vezes por situações que não tinham uma resposta por parte do Legislativo. Então, aí a gente já viu uma primeira alteração na configuração da separação dos poderes no Brasil. O Executivo, que antes tinha que só aplicar a lei, certo? Passou a legislar e aplicar. Então, em matéria tributária, a gente começou a ver situações assim. O Executivo legisla algo que ele mesmo tem interesse, certo? Ele regulando a sua própria atuação, quando na verdade deveria ser o legislador regulando a atuação do executivo, desculpa. E o professor, até para fazer um link aqui, o professor falou do tributário, que é a nossa área, né? Vamos puxar exatamente. A sardinha para o nosso... Exatamente. O professor até está nas turmas de Direito Público agora, né? Na Câmara exatamente. De Direito Público, né? Exatamente. Falando em tributário e administrativo, e até indo um pouquinho para o Direito do Trabalho, eu me lembro, quando eu era procurador municipal,
eu fui uma vez enfrentar uma decisão que a juíza do trabalho pediu para determinou para reintegrar um empregado de terceirizada no município. E eu cheguei para ela e disse, não, excelência, não tem como reintegrar, porque essa empresa não tem mais contrato e a gente não tem como justificar isso, né? Como que eu vou reintegrar sem concurso público e sem ser um cargo em comissão? Não tem como. A decisão é inaplicável. E a gente ficou um bom tempo até conversando sobre isso. E o que eu quero dizer com isso? Tanto na área administrativa, que aí envolver direito administrativo, quanto a área tributária, a gente sempre, como advogado ou advogado público, a gente pede e solicita que o juiz se manifeste quanto às consequências da decisão judicial, né? Que é até hoje uma teoria consequencialista, né, do direito. Como que o professor visualiza isso? O juiz deve, em cada caso concreto, principalmente envolvendo o Estado, analisar essas consequências da decisão, que é uma coisa que até se leva muito em conta na modulação dos efeitos pelo Supremo, né? Isso é correto para o juiz analisar essas questões, professor? Bom, vamos lá, né? O professor Elton aí, mais uma vez, trazendo questões complexas aqui. Provocativo, né, professor? Provocativas, né? Polêmicas e tal. A formação jurídica nossa, né, tradicionalmente envolve, né, a interpretação do direito, né, e a aplicação ao caso concreto de forma, vamos dizer assim, cartesiana, se eu posso dizer, né? Ou seja, se o fato se amolda à norma jurídica, deve aplicar a norma jurídica independentemente das consequências, né? Não há possibilidade da gente dizer o seguinte, olha, se eu aplicar a norma a um caso concreto, certo? Apesar de ser correta essa aplicação, certo? A consequência vai ser muito prejudicial e, portanto, não vou aplicar. Nós não convivíamos com essa possibilidade. Independentemente das consequências, a aplicação da norma deve se dar se o fato se encaixar perfeitamente na norma, certo? Mas o direito mudou, né? A sociedade complexa como está, certo? Foi adquirindo novos contornos, as relações sociais, tal, certo? E aos poucos nós fomos percebendo que muitas interpretações a respeito do direito não poderiam ou não deveriam ser aplicadas, porque por mais corretas sob uma determinada perspectiva que pudessem ser, poderiam provocar consequências mais indesejadas do que a sua não aplicação, certo? Então, começamos a ver alguns autores a trabalhar com essa ideia do consequencialismo, certo? Do julgador se preocupar com as consequências da sua decisão, certo? Isso mostra uma nova percepção da interpretação do direito, certo? Então, ao invés de simplesmente aplicar o direito, interpretar o direito, certo, de forma linear, nós passamos a verificar, certo, que existem certos ruídos nessa atividade de interpretação que devem ser considerados sob pena de se provocar, inclusive, situações de injustiça, certo? Um exemplo, né, já que estamos falando aqui de modulação também, certo? Quando o judiciário se deparou com situações do tipo assim, uma isenção tributária é concedida por lei, certo? Passado algum tempo, vem o judiciário e diz, não, essa isenção tributária é inconstitucional. Tudo bem, mas o professor Elton se beneficiou dessa isenção por 5 anos, não porque ele quis, mas porque estava na lei. Qual que é a consequência dessa decisão judicial? Tradicionalmente, a consequência seria assim, bom, o professor Elton, certo, não poderia ter deixado de pagar o tributo, porque a isenção, o judiciário disse que é inconstitucional. Logo, ele ficou 5 anos sem pagar determinado tributo, certo? Então, ele agora vai ter que recolher aos cofres públicos com juros e correção, certo? Aí vem a seguinte situação, mas calma aí, por mais correta que seja essa interpretação de que a isenção concedida
certo? É indevida, fere a Constituição, certo? Por mais correto que seja dizer que o professor Elton, a rigor, deveria ter pago o tributo, certo? Mas, de outro lado, existe a situação que ele confiou no poder público, ele confiou que aquela lei foi feita de acordo com a Constituição, certo? E ele deixou de pagar o tributo não porque ele quis, não porque alguém disse para ele não pagar, mas porque estava na lei, certo? Então ele não pode ser prejudicado por ter confiado num ato do poder público, certo? Então aí é olhar para a consequência, determinar que aí o professor Elton, nesse caso, pague o que ele deixou de pagar, certo? Durante um determinado período, porque estava previsto em uma lei do qual ele não participou da sua elaboração, certo? É olhar para a consequência. Isso daí pode ser pior, porque aí a gente está dando um recado para a sociedade de não confiar nos atos do poder público. Não confie porque, eventualmente, isso pode mudar dali para frente, certo? Então, toda vez que surgir um benefício desse tipo, você vai ter que depositar em juízo, porque você não vai conseguir pagar, já que não tem como efetuar o pagamento do tributo. Deposita em juízo até o judiciário, em última instância, declarar que é constitucional. E o judiciário ainda pode vir a declarar a sua inconstitucionalidade mais para frente, né? Então tem que tomar cuidado. Outra situação, né, que ocorreu também foi de aumento de salário de servidores, certo? Em que os servidores recebiam aumento de salário por definição legal, certo? De repente a lei é declarada inconstitucional, certo? Tem que se determinar que os funcionários devolvam aquilo que eles receberam nos últimos anos, antes da declaração de inconstitucionalidade da lei. Então não se vai confiar numa lei do poder público. Então toda vez que alguém receber um aumento de salário por lei, tem que esperar até que se dê a declaração de constitucionalidade em algum dia lá para frente, e até lá se deposita em juízo, não se pode utilizar esse aumento. Uma outra situação muito interessante ocorreu no município da Bahia, salvo engano, o município de Luiz Eduardo Magalhães, em que se reconheceu que a sua criação se deu de forma indevida, mas isso depois de algum tempo, certo? E aí o Supremo se deparou com a situação. Então, o município não poderia ter sido criado. Perfeito, mas o que vai fazer? Já tivemos lá nascimentos, já tivemos casamentos, já tivemos falecimentos, já tivemos uma série de atos praticados pelas autoridades daquele município. Vai se apagar? Não tem como extinguir o município, né, não tem como de uma hora para outra passar uma borracha sobre tudo. Então, veja, a solução cartesiana seria essa: não, se é inconstitucional, apaga o município, né? Apaga todos os casamentos, todos os nascimentos, né? O registro de nascimento e tal, mas não pode. É impraticável, então, né? É impraticável e é injusto, né? Então, nós passamos a ter essa preocupação de uns anos para cá com as consequências práticas de algumas decisões. E até recentemente nós tivemos uma alteração numa lei geral, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é uma lei que estipula alguns postulados básicos de interpretação e aplicação do direito, que é clara ao dizer que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas dessas decisões. Então, o magistrado ele vai ter que não só fundamentar juridicamente, mas vai ter que fundamentar a respeito das questões, das consequências práticas da sua decisão. Tem que levar isso em consideração, certo? Não significa que ele vai desvirtuar o ordenamento por conta de situações práticas, mas ele vai ter que saber fazer esse balanceamento. Aí, para o cidadão que não é da área do direito, tem que compreender que a interpretação do direito é muito complexa, não é algo linear, matemático. Aliás, até matemática é complexa, né? A gente sempre diz que 2 mais 2 pode não ser 4, né? Brincadeira, né? Mas a gente diz que mesmo as ciências exatas hoje não são tão exatas assim, e o direito como ciência, uma atividade cultural e intelectual, demanda aí uma complexa, né, interpretação, né? Então tem que se levar mesmo as consequências práticas em consideração, né? Não significa deixar de aplicar o direito, mas significa considerar o que há de relevante nas consequências práticas. Professor, eu gostaria de fazer outra provocação sobre a coisa julgada, que foi agora apreciado pelo Supremo, mas antes disso, vou dar um tempinho para o professor tomar uma água
e eu vou passar as mensagens dos nossos apoiadores. Gostaríamos de agradecer o apoio da Damásio Unidade Umuarama, na pessoa do meu querido amigo Rubens. E hoje estaremos fazendo a divulgação da sua pós-graduação em AD, Direito Público e Gestão Governamental. E para você aí que está nos ouvindo, tem uma promoção, um desconto muito especial. Para você que está assistindo, tirar um print e mandar no WhatsApp, que eu vou falar para vocês, vocês vão ganhar 10% em qualquer curso da Damásio Unidade Umuarama. Isso mesmo, se você tirar um print do nosso programa e enviar no WhatsApp da Damásio Unidade Umuarama, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer curso. Então, eu vou passar para vocês o WhatsApp, 4499 800 5026. Então, vou repetir, 4499 800 5026. E você vai ganhar esse desconto. E também o Rubens, como cortesia aí para os primeiros que ligarem ou mandarem mensagem, vai ganhar o curso Técnicas Essenciais de Prática Jurídica. Isso mesmo, você vai ganhar esse curso e mais os 10% em outro curso que você escolher. Tá ok? Então não perca essa promoção. Também agradecemos a Valeriote Cursos, do meu amigo Juninho. Eles estão promovendo a primeira Semana Nacional do Poder Legislativo Municipal, que vai acontecer do dia 11 a 14 de abril. E aqui também a Valeriote deixou um desconto para vocês que querem participar desse evento ou qualquer outro curso da Valeriote. 10% de desconto. O que você precisa fazer? Tira o print do nosso programa que você está assistindo aí no Spotify ou no YouTube e manda para o Juninho lá no seguinte WhatsApp, 22 99 728 6850. Repetindo, 22 99 728 6850. E também você pode seguir a Valeriote no Instagram, @Valeriote Cursos. Desculpe, repetindo, Instagram, @Valeriote Cursos. Tá ok? Agradecemos também o Jornal Ilustrado, na pessoa do meu amigo Elídio Sobrinho, agradecendo aí todo o seu apoio e também você que quer saber aí das notícias mais fresquinhas aí da região, do ambiente nacional, regional, você também pode consultar lá no site do Ilustrado. Então aí vai aparecer na tela para você, você pode acessar. Também agradecemos a Giprev Consultoria Global, na pessoa da Amanda Gisele. Trabalham lá com consultoria, com softwares para prefeituras, órgãos públicos. Você que quer modernizar a sua gestão pública, não esqueça de ligar para a Giprev. Aqui está constando o site para você entrar em contato. Fala com a Amanda, que você escutou aqui no podcast Gestão Pública 4.0, que com certeza você vai ter um preço especial. Também agradecemos a Excelência Educação, curso lá de Goiânia, que eles estão agora promovendo o curso de formação de agentes de contratação lá em São Luís do Maranhão, entre o dia 17 e 18 de abril. Para aqueles que quiserem participar ou quiserem outros cursos, inclusive em AD lá no Excelência Educação, vocês podem entrar em contato e, mesma forma, mandar um print do nosso programa, você vai ter 20% de desconto. Isso mesmo, 20% de desconto. Inclusive, tem um cupom de desconto especial para o nosso programa, que é o Gestão Pública 4.0. Esse é o cupom de desconto que está aparecendo aí na sua tela. Comprando, adquirindo o curso e colocando esse cupom de desconto, você vai ter esse desconto de 20%. Não esqueça de acessar, né? Esse desconto é válido até o dia 31, agora de março. Então, você pode acessar lá no site do Excelência Educação, é www.excelenciaeducação.com.br. E também não podemos deixar de agradecer o apoio da APEP, a Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, na pessoa do Fernando Alcântara, meu colega de carreira, que nos tem dado um apoio aí na divulgação também do nosso programa de podcast. Então, esses são nossos apoiadores, que temos toda a gratidão pela confiança e o apoio no nosso programa. Um grande abraço a todos. Professor Otávio, voltando aqui às nossas provocações jurídicas da gestão pública, né?
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal veio apreciar a questão de trato sucessivo dos tributos, né? Nós temos, até saiu um vídeo muito esclarecedor do ministro Luiz Roberto Barroso, explicando, né, a diferença dos tributos de trato sucessivo, com fato gerador instantâneo, né? Explicando a decisão do Supremo Tribunal Federal. A mídia, ela já divulgou que acabou coisa julgada do direito tributário. Alguns falaram, não existe mais coisa julgada, a Receita Federal pode cobrar agora o que ela quiser, né? Mas o que seria isso, professor, nessa linguagem, a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal? E isso geraria uma insegurança jurídica, na sua opinião? Olha, professor Elton, o Supremo tomou essa decisão, salvo engano, aí, 8 de fevereiro, certo? É uma decisão que realmente causou bastante espécie na comunidade jurídica, especialmente tributária, por conta da consequência, né, ser eventualmente a relativização da coisa julgada formada anteriormente com uma decisão posterior do Supremo reconhecendo a validade de um tributo, né? Nós tínhamos aí algumas decisões transitadas em julgado declarando a inconstitucionalidade de um tributo federal, né? Isso de muito tempo atrás, e surgiu uma questão muito interessante, que é o fato de que pode existir, diante de algumas decisões judiciais, situações de desigualdade. Vamos imaginar, eu entro com uma ação judicial para pretendendo declarar a invalidade de um tributo, e o professor Elton entra também com essa ação. Nós somos empresas, vamos imaginar assim, concorrentes. Eu tenho uma decisão favorável, declarando a inconstitucionalidade desse tributo, e o professor Elton não consegue uma decisão no mesmo sentido. Pelo contrário, a decisão no processo seu declarando a constitucionalidade. Ocorre que, por alguma felicidade da minha parte, né, infortúnio da sua parte, a decisão a respeito da minha atividade transita em julgado, a decisão do meu processo, né, e eu passo com a coisa julgada a não ter que pagar determinado tributo dali em diante. E o professor Elton passa a ter que pagar o tributo. Aí surge uma situação de desigualdade, né, em que afeta a concorrência, porque eu, né, como empresa, vou poder praticar preços mais baratos do que o professor Elton. Essa é uma situação delicada e que, obviamente, o sistema não pode comportar, porque se as normas têm que observar a igualdade, tratar todos, né, de acordo com a igualdade, as decisões judiciais têm que também observar a igualdade, né? As decisões judiciais têm que tratar os jurisdicionados de acordo com a igualdade. Então, não podem duas pessoas numa mesma situação, a rigor, terem duas decisões transitadas em julgado de forma diferente, porque isso pode provocar situações delicadas. Mas o fato é que isso ocorreu. E aí, ao que me parece, essa questão chegou para se tentar resolver perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo acabou por decidir que após a declaração de constitucionalidade pelo Supremo, o Supremo veio e declarou a constitucionalidade desse tributo, certo? Aquela coisa julgada, formada anteriormente, no sentido de que é inconstitucional um tributo, certo? Ela deve ser superada. Aí nós temos duas soluções, que então daqui para frente passa-se a ter que pagar o tributo. E uma outra solução é de que não só daqui para frente, mas também o período anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser considerada para fins de determinar o pagamento do tributo. E houve críticas aí a respeito disso, desde pessoas que entendem que a coisa julgada deve ser preservada, pessoas que entendem que deve ser preservada até a decisão do Supremo e só pode ser exigido o tributo a partir da nova decisão do Supremo, certo? Eu, assim como magistrado, né, eu tenho minha atuação como magistrado, tenho minha atuação como professor, certo?
Mas eu, como magistrado, eu evito de fazer considerações críticas a respeito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo dos meus pares no Tribunal de Justiça, porque eu posso ter entendimento diferente, certo? Eu posso entender a questão sob outra perspectiva, mas eu estou aqui conversando contigo e não tem aqui os magistrados que tomaram a decisão a oportunidade de apresentar as suas razões, né? Então eu não acho que seja válido eu entrar aqui numa análise crítica da decisão. O que eu posso dizer é que as decisões foram bem fundamentadas, pode-se concordar ou discordar, né? Pode-se dizer que houve aí uma grande crítica por parte da sociedade, mas eu acredito que o Supremo ainda vai reapreciar isso em sede de embargos, porque certamente as partes envolvidas vão provocar aí uma nova reflexão em embargos. Eu acredito que o Supremo ele tem tomado decisões de alta qualidade em matéria tributária, concorde ou não, certo? E pode ser que ocorra uma nova apreciação e certamente será com a qualidade sempre esperada. Mas, assim, o que está em jogo, obviamente, é que alguns setores da sociedade entendem que houve a quebra depois do julgado. O Supremo aí procurou tentar corrigir um problema de igualdade material. Tem consequências para os dois lados, né? O que eu posso dizer é que, apesar de ter crítica aqui e ali, a gente tem que esperar para ver o que o Supremo vai efetivamente definir sobre essa questão. É uma reinterpretação, né, professor? E com certeza vai ter mais capítulos nessa novela, né? Exatamente. Professor, falando também de direito tributário, nós tivemos importantes decisões aí, principalmente do STJ e do STF, envolvendo, por exemplo, execução fiscal. Uma delas foi a de tornar mais rígida a aplicação da prescrição intercorrente. Isso fez, por exemplo, nós, da Procuradoria do Estado, a mudar um pouquinho, como diz assim, o jeito, a logística que a gente leva o executivo fiscal. Então, antes a gente tinha um modo de vamos ver, vamos tocando, vamos ver o que vai dar, se sair alguma coisa é lucro, né? Eu acho que o executivo fiscal, de uma forma geral, seja Estado, seja município, até a própria União, tinha um jeito de levar o executivo fiscal. A partir disso, pelo menos no Estado, a gente mudou, né? Hoje a gente fala até em gestão do executivo fiscal. Até a gente tem feito uma carreata em nome do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para conversar com procuradores municipais para a gente levar ideias, o que deu certo, o que deu errado, levar dicas. Por exemplo, no Estado do Paraná a gente protesta. Débitos, CDAs de ICMS até R$35 mil a gente não executa mais. A gente protesta, porque a gente notou que é mais eficiente protestar esse valor do que promover a execução fiscal. E o professor, sendo também julgador, notou essa diferença na atuação, principalmente dos nossos colegas da advocacia pública, a partir desses julgamentos que tornaram mais rígido a aplicação da prescrição intercorrente, por exemplo? Pois então, eu tenho uma experiência de longa data a respeito da interpretação das normas de decadência e de prescrição, né? Sempre houve muita discussão em torno disso, e é interessante, professor Elton, que são dois institutos que servem para trazer segurança jurídica, mas que durante muito tempo contribuíram para a insegurança jurídica, porque a forma como foram regulados pela legislação e interpretados, certo? Causou sempre muita discrepância, né, de entendimento e de resultado. Então, chegou um momento em que o Superior Tribunal de Justiça passou a perceber que as regras de prescrição, né, estavam sendo aplicadas de forma muito abertas, né, e que isso também causava uma insegurança, até uma desigualdade, porque casos iguais estavam tendo resultados diferentes em razão da forma como se interpretava, por exemplo, o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, né? Então, a partir do momento que o STJ vem e constrói uma interpretação mais cartesiana, mais, vamos dizer assim,
matemática ou lógica da forma como as regras de pressão intercorrente devem ser aplicadas no caso concreto, é claro que a gente passou a ter aí situações de mais prescrição, certo? Pressão intercorrente, porque antes a gente via muitos casos de prescrição originária, né, antes da lei lá 118 de 2005, mas depois os casos de pressão passaram a ser mais de pressão intercorrente, né, especialmente aí a partir dessa orientação do STJ. Mas tem um outro efeito que é justamente essa mudança de postura, né, das procuradorias fazendárias, né, de procurar, certo, dar uma devida celeridade e um maior acompanhamento dos processos de execução fiscal, certo? É claro, porque não estou dizendo que não havia um acompanhamento, mas estou dizendo que justamente nesse caso que o professor mencionou, de difícil cobrança, chega uma hora, obviamente, que o credor acha impossível realizar a satisfação do crédito, e muitas vezes o judiciário tinha que aplicar aí a regra de prescrição. Eu acho que isso só vai contribuir para evitar mais prescrições. Nós temos muitos casos de prescrição sendo julgados no tribunal, né? Mas eu acho que a longo prazo isso vai diminuir, porque eu tenho notado uma atenção cada vez mais rigorosa, mais diligente por parte dos procuradores fazendários na observância dessas normas de prescrição. Então, ótimo, professor. E eu não sei se o professor tem alguma, não digo estudo assim, ou estatística, mas consegue identificar dentro da sua prática os maiores gargalos que possuem no executivo fiscal. Como se fosse assim, professor, qual a sua dica ou sugestão para os nossos colegas, que devem ter muitos advogados públicos nos escutando, né? E nós temos alguns que trabalham no Estado, outros trabalham na União, e alguns que trabalham em pequenos municípios, às vezes até um único procurador. Eu tenho colegas, por exemplo, que ele é o único procurador. É aquele que faz licitação, dá o parecer, defende o executivo fiscal, faz ação ordinária. Como diz, aquele que bate o escanteio, cabeceia e ainda vai tentar defender. Qual a sugestão o professor daria assim, para o executivo fiscal? Cuide disso, principalmente disso, que pode dar problema. Bom, é claro que, considerando a questão da prescrição, né, tomar sempre muita atenção em relação ao cumprimento dessas regras a respeito da prescrição, mas obviamente que nós às vezes temos devedores, né, que procuram sempre estar jogando com essa situação de prescrição. É muito difícil, às vezes, para a fazenda estadual, municipal, federal, certo, cobrar determinados devedores, né? Eu acho que um importante aspecto a procuradoria estar bem estruturada, né? Um aspecto importante para que se busque a execução fiscal ser mais eficiente, trabalhar com mecanismos de busca de bens, né? Porque aí nós temos alguns sistemas, recentemente o STJ, o CNJ, quer dizer, vem trabalhando com o Sniper, né? Desenvolvendo, então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser desenvolvido no Brasil, a busca de bens para a satisfação do credor, né, dos interesses do credor, não só do credor fiscal, mas do credor no âmbito civil, tal, certo? Porque muitas vezes a gente vê que o credor tem direito e passa anos e anos sofrendo com um processo judicial e não consegue satisfazer aí o seu crédito, né? Então, por uma série de artifícios que são utilizados para esconder patrimônio e similares, né? Então, eu acho que investir nessa busca de bens, né, é algo muito importante, ser diligente com petições e pleitos junto ao Poder Judiciário, isso todo credor deve ser, né, para buscar satisfazer os seus interesses. E essa questão Mas dos aí bens, cabe... desculpe lhe cortar, essa questão dos bens me lembra que aqui a gente teve um investimento também no Estado
até de programas, softwares para conseguir encontrar bens, né? Para a gente conseguir até descobrir fraudes, né? Estilo do sniper do CNJ, que a gente consegue investigar o CNPJ, o CPF, a gente tem ligações. Porque o que acontece? Tem o bom contribuinte e tem o mau. O mau contribuinte, ele monta uma empresa aqui, monta outra lá, fale uma, pega outra, distribui bens. Já, né? Então, esse encontro de bens, realmente, a gente tenta investigar, é um espião, né? Que a gente tenta ver aonde que está o problema, aonde que está a fraude, né? E a gente conseguir demonstrar. Até a gente ajuizou agora, 2 meses atrás, uma IDPJ, né, que é a incidente de desconsideração de personalidade jurídica, até para os nossos internautas entenderem, aqueles que não são do direito, é uma forma de você desconsiderar, né, aquela pessoa jurídica ou até um conglomerado de empresas para você demonstrar uma existência de grupo econômico. Então, é uma coisa assim que o Estado está investindo muito e tem dado resultado. Até uma experiência que a gente pode levar para os municípios. Mas, claro, tem que investir em software, né, professor? A gente, só a força humana, talvez a criatividade ajude em alguns casos. Por exemplo, Facebook, Instagram, às vezes denuncia o devedor. Mas a gente também precisa da tecnologia, né, muitas vezes. Ainda mais com as novas tecnologias aí e a virtualização do mundo, né? Então, cada vez fica mais difícil de se identificar aí o paradeiro de muitos devedores, né? Com certeza. Professor, então a gente já caminhando para o final, com certeza teria milhões de outras perguntas, a gente iria até amanhã, se fosse o caso, gravando aqui, né, professor? Mas a gente tem um tempo, né, aqui do podcast, infelizmente é limitado. Eu queria fazer uma última pergunta para o professor, que é um autor que eu trabalhei no doutorado agora recentemente, que é o economista francês Thomas Piketty. Ele tem um livro chamado Capital e Ideologia. E ele defende algumas ideias assim bem agressivas com a questão de tributação, que está sendo debatido agora a possível reforma tributária. E a gente não sabe o que vai sair, né? Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o Estado puxa para um lado, o município para o outro, os contribuintes querem outro, né? E ele defende aqui, esse autor, a criação do imposto anual progressivo sobre a propriedade e defende aumentar agressivamente os impostos da tributação da renda e do patrimônio, chegando até 90%. Isso que ele afirma no livro dele. Nós temos aí um debate no Brasil de se defender a migração da tributação do consumo para a renda e patrimônio. Na opinião do professor, é viável isso, numa reforma tributária? Será que legalmente e culturalmente a gente conseguiria migrar essa tributação? Pois olha, essa é uma discussão muito interessante. Nós temos aí diversas propostas de reforma tributária apresentadas ao longo de vários anos e a preocupação sempre foi com um problema que é a divisão do ICMS, do IPI, do ISS em 3 entes federativos e sempre esbarramos no problema federativo, né? Então, o contribuinte sofre também, os estados, os municípios sofrem com toda essa burocracia, excesso de leis, né, em razão de 3 tributos. Então, tem isso aí, a tentativa de alguma forma, substituir isso. Mas não está em jogo ainda, não está em discussão ainda, pelo que eu percebi, essa tentativa de mudança, de deslocamento da tributação do consumo para a tributação sobre a renda e patrimônio. Não que não exista tributação sobre a renda e patrimônio, mas aqui estudos apontam, né? Então eu não posso afirmar isso, porque eu não fiz essa pesquisa, mas pelo que eu leio, o Brasil tem uma tributação que é muito maior, vamos dizer assim, muito mais vigorosa sobre o consumo do que sobre o patrimônio e a renda, proporcionalmente, certo? E isso acaba não sendo sentido pela população, não acaba não sendo, vamos dizer assim, causando certa rejeição, porque esses tributos sobre o consumo são invisíveis, né? São insensíveis, né? Você não sabe, você não percebe o quanto que você está pagando de imposto no consumo aí de energia, né? No consumo dessa água que o professor está tomando,
certo? Ou no consumo aqui da bolacha, que eu vou comer daqui a pouco, a gente, ou no celular que eu tenho aqui comigo, a gente quer ter esses produtos. Né? Eu quero ter o celular, não importa a tributação, eu quero ter o carro, não importa a tributação que venha embutida, eu vou trabalhar para isso, eu quero comprar um vinho, eu vou trabalhar para isso, eu não vou ficar preocupado, eu não vou deixar de comprar aquilo porque tem um tributo, né? Então a população não olha para isso porque o tributo, na maioria, esse tributo sobre consumo está na maioria das vezes escondido, embutido ali, e aí se torna mais fácil a sua cobrança, né? Porque nós vamos reclamar, por exemplo, do imposto de renda. Tem que pagar daqui a pouco o imposto de renda, tem que pagar daqui a pouco o IPTU, o IPVA, mas muitas vezes o que a gente paga de tributação no consumo supera, né, o que se paga de tributação aí sobre a renda e sobre o patrimônio, vamos dizer assim. Então esse quadro precisa mudar porque essa tributação mais enfática sobre o consumo acaba sendo prejudicial para as classes mais baixas, que acabam tendo dificuldade de ter acesso a bens que outras pessoas poderiam, que outras pessoas da classe mais elevada teriam condição. Então, porque o tributo acaba sendo jogado para o consumidor, né, no consumo, e, portanto, isso dificulta a aquisição de certos bens e serviços. E isso me parece que é algo que não está na ordem do dia. Deveria estar. Eu acho que é necessário que a sociedade também se mobilize para apresentar a sua proposta. Né? Quando se fala em reforma tributária, a gente vê que a sociedade não se mobiliza, porque ela espera que venha uma reforma tributária e que essa reforma tributária venha nos brindar com um paraíso tributário. Mas não é bem assim, há toda uma conjugação, uma luta de classes, que eu digo, de interesses, para ou a respeito da reforma tributária. Não se pode esperar que do céu caia, né, algo que mude de uma hora para outra e torne perfeito o nosso sistema tributário. Mas deveria estar na pauta do dia da sociedade discutir essa mudança de tributação do consumo com mais ênfase sobre o patrimônio e sobre a renda, certo? Não estou querendo aqui validar a proposta do professor Piketty, certo? Porque, certo, tem lá a sua leitura para determinada realidade, mas é uma demanda que, para até atingir com mais justiça aqueles que ganham mais, né, mudar o enfoque dessa tributação. Perfeito, professor. Agradecemos sua presença aqui, professor. Foi um momento muito bacana aqui de compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento aqui com nossos internautas e deixamos aí as portas abertas para uma futura oportunidade aí para a gente fazer mais um bate-papo aí de outros assuntos. Agradecemos muito, professor. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui, conversar contigo novamente. Professor Elton, desejo aí todo sucesso nesse seu podcast Gestão Pública e como tem sido sucesso a sua carreira como procurador do Estado. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor. E para aqueles que nos seguem, ou ainda não nos seguem, né, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você não perder nenhum outro episódio aqui do nosso podcast Gestão Pública 4.0. E nos encontramos aqui 15 dias com outro episódio de temas ligados à administração pública. Um grande abraço a todos e até a próxima.